A paz do Senhor Jesus, nesse versículo Deus vai falar contigo. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué e tinha enviado a espiar Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não conhece, Deus tinha prometido dar a Josué Jericó. Só que era com muros, né? O texto da história conta que ninguém entrava e ninguém saía, porque era muito bem guardada e os muros eram altos, né? Só que ali dentro dessa cidade morava uma prostituta. E aqui eu quero comentar aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. A gente vai ver que aqui era um plano, é um projeto, um propósito de Deus, dar essa cidade ao povo de Israel, usando a vida ali de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. E eles receberam a direção de Deus e foram espiar ali a terra. E quando eles foram espiar, eles foram recebidos por essa prostituta que aceitou a proposta de Deus, que recebeu o propósito do Deus Altíssimo. E aqui eu quero comentar um pouquinho da importância de nós darmos ouvidos da direção que vem de um homem de Deus e o projeto sendo de Deus. Por quê? Porque para essa mulher, o final da vida dela era a morte. O final da família dela era a morte. Por quê? Porque se ela aceitasse ou não o propósito do Senhor na vida dela, ali, na família dela, os muros seriam derrubados da mesma forma, né? Porque quando há um propósito do Senhor, alguém aceitando ou não aceitando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai acontecer porque o nosso Deus é poderoso para fazer. Tanto é que a história vai dizer que foi derrubado, os muros foram derrubados, porque o nosso Deus é poderoso para fazer isso. Mas o que eu quero focar aqui e falar para os irmãos é que quem entra no propósito do Senhor, mesmo estando com a vida toda estragada, irmãos, mesmo estando fora da direção, mesmo vivendo fora dos preceitos, fora da visão daquilo que Deus quer que nós vivamos, se você aceitar os planos e os projetos de Deus na sua vida, Deus não salva só você. Aleluias, Deus salva você, a sua casa e quem você ama, porque foi o que aconteceu com a prostituta Raabe aqui, quando ela recebeu os espias para poder ali falar e passar para eles coordenadas de como ela poderia estar ajudando, como ela poderia estar ali, aleluias, auxiliando eles neste propósito de Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E parece até que eu vejo essa mulher olhando para eles e falando: essa é a minha chance de eu sair dessa vida, aleluia, essa é a oportunidade que eu percebo que Deus está me dando para que eu possa dar um passo para melhorar, para sair dessa situação, dessa cidade trancada, onde não tem como sair, não tem como ninguém entrar, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ela coloca no seu coração em ajudar. E faz ali um propósito com eles e ajuda. E Deus derruba os muros. E Deus salva ela, salva a família. E aqui vai dizer no final do que eu li, olha, que ela vive, né, em Israel até o dia de hoje. Aqui no texto, na história, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer é que aqueles que aceitam o propósito de Deus, aqueles que erguem a sua mão e aceitam Jesus como Senhor e como Salvador, que entende o propósito, que entende que Deus, ele só quer dar livramento, ele só quer salvar, ele só quer beneficiar, ele quer fazer o melhor, ele quer tirar você desses muros que te cercam, ele quer tirar você dessa história falida, essa história frustrante na qual você está passando ou vivendo, porque Deus mudou a história da prostituta Raabe. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ela recebeu ali o livramento da parte de Deus, porque ela propositou em ajudar os homens de Deus, aqueles que eram guiados por Deus. O que Deus está falando nesta manhã? Que é tempo de você dar um passo em direção aos propósitos do Senhor sobre a tua vida. Que é tempo de você, sim, ajudar a quebrar esses muros, vindo para Jesus, aceitando como Senhor e como Salvador, porque Deus mudou a história dela e também mudou a história da família dela. E Deus quer mudar a sua história e também quer mudar a história da sua família. Amém?